Ainda falando sobre tipo de dados, ok? Vamos pegar aqui esses elementos que a gente colocou aqui, vamos apagar, vamos deixar novamente só o onRed somente, tá bom? E a gente vai falar sobre um tipo de dados bem curioso, tá? Eu vou declarar aqui let, tá? Eu vou chamar sinal, e esse tipo de dados ele só recebe dois valores, tá? Verdadeiro ou falso, né? Que em inglês é true, né? Ou false. Quando eu atribuo um valor, né, do tipo booleano, né, eu logicamente não posso vir aqui depois e atribuir um texto, como a gente viu na aula anterior. Ele foi tipificado dinamicamente, né, mas a gente poderia vir aqui novamente, fazer ele virar undefined, sem problema, ok? Mas eu não consigo atribuir um número, tá? Nem um texto e nem nada, só, né, true. Ele pode ser false, pode ser true. Então são os dois valores possíveis. Então se a gente der um console.log nele, ó, console.log, o que a gente vai ter lá é que o tipo dele é o tipo ball, né? Mas vamos ver lá, console.log type of, né, o tipo de sinal. Vamos ver aí o que o sistema fala pra gente que ele é o tipo, né? Vamos ver aqui no console. Então o tipo de sinal é o tipo booleano, tá? Que é o tipo booleano, tá? Então a gente viu que booleano só recebe true ou false, né? Ele vai ser usado mais à frente quando a gente for falar sobre sinais de comparação, tá? Nos sinais de comparação, na lógica aritmética, a gente acaba utilizando aí bastante desses comparativos para poder chegar à inferência, tá? Vamos falar de uma outra coisa aqui nessa aula que vai ser bem curtinha, que são os comentários, tá? Comentários no JavaScript, né, ou você faz eles com duas barras assim, ó, tá? Ou você faz ele com barra asterisco fechando com asterisco barra. Mas aí você tem que abrir e fechar. No primeiro caso a gente usa para uma linha só. No segundo a gente usa quando a gente vai comentar mais de uma linha. Então eu dou um asterisco barra aqui, ok? Então usei, ó, fechei, abri lá em cima e fechei embaixo. Então, para que serve um comentário exatamente? Vamos entender o seguinte: se eu digo aqui, ó, sinal é igual a false, depois eu digo que sinal é igual a true, certo? Se eu der um console.log aqui em sinal, você vai ver que o valor que ele vai imprimir para mim é um true, certo? Porque foi o último valor que eu passei para sinal, lembra? Então, ok. Se eu comentar essa linha de código aqui, ó, o compilador do programa, ele considera que ela não deve ser considerada, ok? Você viu que o resultado lá foi false. Então, o comentário ele faz com que o compilador do programa ignore, tá, as linhas que a gente colocou. Isso serve tanto para a gente fazer isso que eu acabei de fazer agora, mas a principal utilização dos comentários é deixar o código mais legível para a nossa linguagem nativa, né, de seres humanos. Por exemplo, sinal aqui igual a false, eu poderia, por exemplo, indicar a alguém que está lendo aqui, ó, esta variável, né, indica o valor contido no banco de dados, ok? Então ficou mais fácil de ler, certo? Agora, se eu já quiser escrever duas, eu tenho um macetezinho aqui também, já escrevo aqui e dou... Não, escrevo aqui, aperto de novo aqui o asterisco e saio dando enter, ó, ele vai criando várias linhas e aí é só escrever. Uma outra utilização dos comentários é para que a gente documente, né, o nosso código, né? Algumas pessoas têm essa prática, é uma boa prática documentar o código. Por exemplo, autor, bad draw, certo? Atualizado em, né? Aí eu boto a data de hoje, por exemplo, 21/1/2024, certo? Então, ele também é usado para isso. Deixa eu só mudar minha assinatura aqui, porque minha assinatura de codificador é assim, autor bad draw, certo? Que só uma brincadeira com você, mas só para você ver o potencial de escrever comentários. E se a gente for rodar esse código, você vai ver, ó, que nada daquilo que eu escrevi ali em cima influencia no valor final.
Tá? Então, nessa aula, a gente viu a potencialidade de se usar comentários e a gente viu um tipo de dado bem bacana que é o booleano, que só recebe falso ou verdadeiro. Tá? Vejo você já na próxima aula. Essa aqui foi bem rapidinho, né? Bem bacana. Então,